As Ilhas Malvinas, arquipélago situado a cerca de 500 quilômetros da costa argentina, foi palco de uma das mais curtas, sangrentas e desnecessárias guerras que aconteceram no século XX. A região foi ocupada pelos britânicos desde o século XIX e integrava uma parcela mínima dos vastos territórios que compunham o imenso Império Britânico. Após a Segunda Guerra, mesmo com o processo de descolonização, a região sul-americana se manteve sob a tutela inglesa. Chegada a década de 1980, com quase um século de dominação britânica no arquipélago, a ditadura militar que controlava a Argentina decidiu promover um plano de controle sobre o território. É importante ressaltar que nessa época, a ditadura argentina, então comandada pelo general Galtieri, se via pressionada pelos problemas sociais e econômicos que colocavam a população contra o governo. Dessa maneira, o plano seria uma forma desesperada de recuperar a imagem do governo por meio da guerra. O mundo hoje está olhando para a guerra na Ucrânia, no coração da Europa. Mas há exatamente 40 anos atrás, em 2 de abril de 1982, começou o único conflito armado entre uma potência nuclear e um estado latino-americano na história do continente. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A Guerra das Malvinas foi um conflito que ocorreu em 1982 entre a Grã-Bretanha e a Argentina. O intuito era conquistar a posse do arquipélago que está situado a 464 quilômetros da costa argentina. Foram 2 meses de guerra que teve início em 2 de abril e permaneceu até 14 de junho de 1982. Por fim, os ingleses venceram e permaneceram com a posse do território. O conflito foi iniciado pela ordem do ex-ditador argentino Leopoldo Galtieri, que viveu entre 1926 até 2003. Ele ordenou a ocupação das ilhas, que estavam em posse da Grã-Bretanha desde 1833. A justificativa era a unificação das ilhas ao território argentino. Na avaliação do ditador, o território argentino deveria ser indivisível. A posse por uma nação estrangeira significava ameaça à soberania. No dia 2 de abril de 1982, o governo argentino ordenou o desembarque de uma força conjunta da Marinha e do Exército na ilha de Port Stanley. A Operação Rosário, como foi chamada, tinha o objetivo de expulsar os militares e as representações do governo inglês. A retomada ocorreu com pouca resistência e a ilha foi rebatizada de Puerto. A ocupação foi comemorada nas ruas da Argentina. Milhares ocuparam a frente da Casa Rosada, sede do governo argentino em Buenos Aires, como sinal de apoio ao fim de 149 anos da presença inglesa na região. No mesmo dia, a coroa britânica anunciou o corte de relações entre Grã-Bretanha e Argentina. A premier britânica Margaret Thatcher, que viveu de 1925 a 2013, enviou um poderoso contra-ataque. Foram 27 mil soldados e 111 navios de guerra. O Conselho de Segurança da ONU, Organização das Nações Unidas, também foi acionado. A Argentina estava isolada diplomaticamente e tinha visível desvantagem militar. A ação argentina também foi colocada como uma oportunidade de expansão soviética na América do Sul. O resultado seria um contragolpe dentro de uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos eram os principais apoiadores dos britânicos por meio do fornecimento de armas e informações por satélites. Além do apoio logístico,
abriram em 8 de abril a passagem do Canal do Panamá para a passagem dos 111 navios britânicos. O governo argentino nomeou o Brasil como seu representante na Grã-Bretanha. Na prática, a ação poderia ser traduzida como apoio moral. O Brasil reconhecia a posse da ilha pelos argentinos desde 1833, mas tem na Grã-Bretanha um importante parceiro comercial. A guerra terminou após sucessivas negociações de paz da ONU. Até mesmo o Papa João Paulo II pediu a paz em visita aos dois países. Sem acordo, o conflito terminou em 14 de junho de 1982. O Reino Unido recuperou o território e desde então nenhum outro conflito armado questionou o resultado. Em 75 dias de guerra, morreram 649 soldados argentinos, 255 britânicos e 3 civis. A Guerra das Malvinas derrubou a junta militar que governava o país. Foi assim que a Argentina restaurou a democracia. Do lado britânico, a vitória no confronto foi uma eficiente propaganda eleitoral. Após a guerra, Margaret Thatcher venceu as eleições de 1983. 30 anos passados depois de seu início, a disputa sobre a posse das Ilhas Malvinas foi alvo de um incidente diplomático registrado em 2012. Dessa vez, a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, acusou a Grã-Bretanha de colonialismo por manter a soberania sobre as ilhas. Na ocasião, o ex-premier britânico David Cameron respondeu que a situação não mudaria. O então premier alegou que o povo das Malvinas se autodetermina britânico e essa vontade seria respeitada. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Argentina, as ilhas foram descobertas em 1520 por membros da expedição do navegador português Fernando de Magalhães a serviço da Espanha. A partir desse momento, argumenta o Ministério de Relações Exteriores argentino, sua localização foi registrada na cartografia europeia sob o controle da Espanha com base nas bulas papais no Tratado de Tordesilhas de 1494. O Reino Unido, no entanto, sustenta que foi o navegador inglês John Davis que descobriu o arquipélago em 1592. As partes concordam que as ilhas foram nomeadas pela primeira vez em 1600 pelo navegador holandês Sebald van der Weert, que a chamou de Sebaldinas. Em 1692, o capitão inglês John Strong desembarcou nas ilhas e deu seu nome ao estreito que separa as duas maiores ilhas do arquipélago. Chamou-lhe de Estreito de Falkland, em homenagem ao Visconde de Falkland. A Espanha rejeitou esses avanços e reivindicou seus direitos às ilhas, invocando o Tratado de Tordesilhas e vários outros acordos com a Grã-Bretanha, incluindo o Utrecht, em 1713, e a Convenção Nórdica Sound, em 1790. Poucos dias depois do fim do conflito, o exército tirou Galtieri da presidência e designou para o seu lugar o general Reinaldo Benito Bignone, com a missão de liquidar o regime e preparar o terreno para convocar as eleições. Essa aventura militar, trágica para os argentinos, causou o verdadeiro fim da ditadura mais sangrenta de sua história.